Bélgica, 16 de dezembro de 1944. 3 soldados americanos dirigem por uma floresta nas Ardenas. A alguns quilômetros a oeste de Aiwail, na Bélgica, eles foram parados por um posto de controle americano. Durante uma rápida busca de rotina, os guardas do posto de controle fazem uma descoberta impressionante. Sob seus uniformes verde-oliva, eles usavam o cinza alemão. Eles não eram soldados americanos, mas alemães. Os 3 alemães disfarçados revelam que estão em uma missão secreta. Os homens estavam com documentos falsos do exército americano, vestidos com uniformes roubados e treinados para usar as metralhadoras do exército estadunidense. Suas ordens eram de apreender e destruir uma ou mais pontes sobre o rio Mosa, junto com depósitos de munição, de combustível e cortar as comunicações dos Estados Unidos. E eles usarão seus disfarces para semear o caos entre o inimigo. Eles conseguiram desinformar um comboio americano carregado de blindados e suprimentos e conseguiram redirecioná-lo para outro caminho. Alguns até alegam que eles receberam ordens para cumprir um objetivo ambicioso que poderia abalar os esforços de guerra dos aliados. Eles deveriam se infiltrar no quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada e sequestrar ou matar ninguém menos que o general Eisenhower. Mas havia falhas em seu treinamento que se mostrariam fatais. Uma imensa operação de bandeira falsa realizada pela SS sob o comando de Otto Skorzeny. Ele era conhecido como o homem mais perigoso da Europa. A operação foi elaborada por ninguém menos que o próprio Adolf Hitler. O ambicioso enredo, apelidado de Operação Griffe, seria uma das últimas missões secretas de Hitler. A missão: 1. Controlar 3 pontes. 2. Espalhar o caos entre o inimigo. Data: 16 de dezembro de 1944. Executada por Otto Skorzeny. Hamburgo, outubro de 1944. Soldados da SS apaisana aparecem em um quartel da Luftwaffe, procurando por pessoas fluentes em inglês ou francês para cargos de intérprete. Fritz Christ, um cabo de 21 anos na época que foi treinado como tradutor de inglês e imediatamente se ofereceu. É muito provável que muitos desses soldados pensaram de forma inocente. Isso é ótimo. Eu vou interrogar prisioneiros de guerra americanos e vou ficar longe do perigo das linhas de frente. Na verdade, eles não poderiam estar mais enganados. Em poucos dias, Christ vai parar em um centro de treinamento fortemente vigiado no campo Grafenwar. Já na chegada, ele foi interrogado em inglês por oficiais da SS. E então ele tinha que assinar um juramento de sigilo que terminava sinistramente com a frase: "A violação desta ordem é punível com a morte." Ele agora fazia parte da ultra-secreta 150ª Brigada Panzer, um nome secreto para as forças especiais da SS. Ele e seus colegas receberam documentos falsos do exército dos Estados Unidos, vestiram uniformes americanos e foram treinados para disparar as metralhadoras fabricadas nos Estados Unidos no mesmo estilo dos soldados americanos. Fritz Christ foi transformado no tenente Charles Smith, de Detroit. Assim como as outras tropas, ele foi treinado para saudar, atirar e até fumar como os americanos. Logo, Christ entendeu que não havia sido recrutado para funções de intérprete, mas para fazer parte de um plano altamente secreto. Nossa missão era levar Eisenhower vivo ou morto.
Tínhamos mapas detalhados das estradas secundárias francesas que levavam ao quartel-general em Fontainebleau. Ele agora fazia parte de um plano astucioso planejado no verão de 1944 por ninguém menos que Adolf Hitler. A Alemanha estava em seus esforços finais. Os aliados ocidentais estavam chegando na fronteira oeste. Os soviéticos já atravessaram a maior parte da Polônia. Eles estavam perto da Prússia Oriental e se aproximando de Berlim. E tudo estava desmoronando. A Alemanha praticamente não tinha mais recursos. Pouco acesso a combustível, pouco acesso ao aço. A indústria alemã havia basicamente sido quase toda bombardeada. Mas o ditador nazista estava decidido a resistir até o último homem. Ele tinha fé em um plano que acreditava poder reverter o curso da guerra nos últimos meses. Um plano ambicioso, que consistia em reunir forças suficientes na Europa Ocidental para preparar uma contraofensiva gigante contra as forças aliadas bastante dispersas nas Ardenas. O sucesso do dia D permitiu que os britânicos e americanos estabelecessem uma posição na Europa, mas a situação estava longe de estar segura. O principal problema era com suprimentos. Eles só podiam cruzar o canal na Normandia. E quanto mais os britânicos e americanos avançavam para o interior da Europa, mais suas linhas de abastecimento ficavam difíceis ou escassas. Do ponto de vista tático, esse seria o ponto fraco, porque você tinha dois comandos diferentes, coordenando mais ou menos o mesmo espaço. Museu da Batalha de Bulge, Bélgica. Havia 3 exércitos na Batalha de Bulge. O mais poderoso é aquele que foi para Antuérpia, com uma força de 9 divisões. Entre as 9 divisões, havia uma divisão de paraquedistas, 4 divisões SS Panzer e 5 ou 4 granadeiros Panzer. Havia também um 5º planejado, mas não foi mobilizado. Eles meio que os juntaram de todo o exército alemão. E então, o plano era atacar na junção entre os grupos do exército britânico e americano. O objetivo final de toda essa operação era cortar as linhas aliadas e dividir os exércitos americano e britânico em 2, e depois correr para Antuérpia e tomar o Porto Vital. Mas para chegar a Antuérpia, os alemães teriam que cruzar o rio Mosa, uma tarefa que seria impossível se os aliados sabotassem as pontes que o atravessavam. Eles tinham que ir direto para as pontes do Mosa e mantê-las intactas, enquanto esperavam que as divisões Panzer chegassem para cruzar o Mosa. Então, a questão é, como eles fariam isso funcionar? E uma das respostas que eles encontraram foi essa grande operação especial, a Operação Greif, ou Grifo. O plano era usar soldados alemães com conhecimento avançado de inglês para se passar por tropas americanas e usar uniformes americanos. O codinome do plano, Operação Grif, se traduz como grifo, o pássaro-leão da mitologia. Mas também, e talvez não por coincidência, como agarrar. A única esperança de sucesso do plano era pegar os aliados totalmente de surpresa. E é por isso que o plano era tão confidencial, ao ponto de muitos oficiais alemães não saberem de sua existência até que fosse iniciado de fato. Mesmo os oficiais que estavam cientes do plano duvidavam das chances de sucesso. Alguns nem deram mais de 10%. Muito mais otimista sobre as perspectivas de sucesso do que seus oficiais, Hitler decide entregar sua missão secreta a um de seus oficiais mais confiáveis, Otto Skorzeny.
Ah, vão querer ver isso. Isso mostra como Skorzeny era bom em se autopromover. E aqui temos algumas memórias dele. E dá pra ver que esse é exatamente o tipo de foto que ele queria, sabe? Aqui está ele com Adolf. E ele estava levando uma vida agradável em 1945. Parece muito bem alimentado em comparação com a maioria das pessoas da Alemanha da época. Entre os aliados havia poucos nomes mais famosos do que o de Skorzeny. Ele também era conhecido como Scarface porque tinha uma enorme cicatriz de esgrima em um lado do rosto. E ele já tinha uma reputação muito desagradável entre os oficiais do exército alemão, que o viam como um típico nazista malvado e um cachorro muito sujo. Apesar de seus métodos não convencionais e muitas vezes traiçoeiros, Skorzeny era um nazista leal, que logo se tornaria o solucionador de problemas favorito do Führer. Em 1943, ele foi selecionado por Hitler para liderar uma de suas principais missões secretas, a Operação Aire, o espetacular ataque ao Gran Sasso para resgatar Benito Mussolini. Em 1944, vemos que o regente do último aliado europeu da Alemanha, a Hungria, estava à beira da rendição. E Skorzeny liderou essa operação que sequestrou o filho do regente e depois liderou esse golpe apoiado pelos alemães. E isso manteria a Hungria na guerra ao lado do eixo. Hitler o parabeniza calorosamente e dá a ele uma promoção e concede uma medalha, a Cruz Germânica de Ouro. E então o Führer informa Skorzeny sobre o que ele descreve como a tarefa mais importante de sua vida. Meu caro Skorzeny, eu quero que você crie unidades especiais vestindo uniformes americanos e britânicos. Eles viajarão em tanques aliados capturados. Além de tomar as pontes sobre o rio Mosa, Hitler também ordenou a destruição de depósitos de munição e de combustível e o corte das comunicações dos aliados. De forma simultânea, um pequeno destacamento de inimigos infiltrados poderia causar a maior confusão entre os aliados, repassando ordens falsas para qualquer unidade americana que encontrassem, invertendo placas de trânsito, removendo avisos de campo minado e bloqueando estradas com placas falsas. Hitler concedeu a Skorzeny poderes ilimitados para a Operação Griffe. No entanto, havia uma condição que tornava as coisas mais difíceis, e era que Skorzeny era valioso demais para arriscar, e assim ele não poderia estar em campo com seus homens. O plano em si ia contra a Convenção de Haia de 1907, que determinava que soldados capturados atrás das linhas inimigas vestindo uniformes inimigos perdiam seus direitos como prisioneiros de guerra e poderiam ser sumariamente executados. No início, Skorzeny estava relutante. Não apenas porque sabia que as chances de fracasso eram altas, mas também porque sabia que, ao ser pego vestindo uniformes americanos, ele e seus homens poderiam ser executados como espiões. Mas o senso de dever de Skorzeny prevaleceu sobre sua apreensão. Ele recebeu 6 semanas para se preparar para a missão secreta de Hitler, uma missão que parecia quase impossível. Havia 2 tipos de unidades, as que criariam o caos atrás das linhas e aquelas que iriam para as pontes. Aqueles que criariam o caos deveriam falar inglês americano perfeito e, o mais importante, com sotaque. E então as chances desses alemães agora, naquela altura da guerra, se passarem por americanos, eu diria que eram mínimas. Eram mínimas. É. As pessoas que vieram dos Estados Unidos, de países de língua inglesa, já haviam sido usadas pela guerra. Os alemães haviam sofrido milhares de baixas. Muitas das tropas alemãs naquela altura eram crianças e velhos. E a flor da juventude alemã foi meio que devorada pela Frente Oriental. Uma
uma ordem para todas as unidades da Wehrmacht, chefiadas pelo Comando de Operações Secretas, e assinada por ninguém menos que o Marechal de Campo Wilhelm Keitel, ordenava que voluntários de língua inglesa se apresentassem a Skorzeny. Skorzeny pediu 3.300 homens e recebeu cerca de 2.500. E eles vinham de todos os cantos das Forças Armadas. Eles vinham do Exército, da Força Aérea, da Marinha e até da Waffen-SS. Então, era uma unidade um tanto única. Além do treinamento tático e de combate, a unidade também passava pelo menos 2 horas por dia assistindo a filmes e cinejornais para aperfeiçoar seus sotaques americanos e o uso de gírias americanas. Eles também foram ensinados a ter cuidado com os costumes americanos para não serem expostos. Então, algumas dessas coisas incluíram aprender a comer com os garfos depois de largar as facas, como bater os cigarros no maço no estilo americano. Eles observaram como os americanos saudavam. Eles observaram como eles comiam suas rações. Eles recebiam todas suas ordens em inglês. Os melhores candidatos foram enviados para campos de prisioneiros de guerra para aperfeiçoar as habilidades. Mas devido ao sigilo da missão, não contaram a eles o objetivo real do seu treinamento. Tudo era estritamente confidencial e um soldado foi até executado por passar muitas informações. O que a unidade fez foi capturar muitas placas de identificação dos Estados Unidos, etiquetas de identidade de soldados americanos caídos e também tirá-las de prisioneiros de guerra, que foram usadas juntos os documentos falsificados, tudo para tentar dar credibilidade à identidade desta unidade. Com o tempo, os soldados começaram a falar entre si apenas em inglês, tendo encarnado seu papel como soldados americanos. No entanto, Skorzeny não parecia muito entusiasmado com os resultados. Depois de algumas semanas, o resultado foi aterrorizante. De 2.500 homens, apenas cerca de 400 falava inglês básico e apenas 10 eram fluentes. O resto sabia dizer apenas sim. Eles, obviamente, nunca enganariam um americano, nem mesmo um surdo. E essa não era a única preocupação de Skorzeny. Também foram enviados pedidos para uma grande quantidade de uniformes e veículos dos Estados Unidos. Eles queriam 20 tanques Sherman, 30 carros blindados americanos, quase 200 caminhões, 150 jipes e armas. Como ninguém sabia de fato como eram as roupas de inverno dos Estados Unidos, muitos dos uniformes fornecidos à empresa eram da edição de verão dos Estados Unidos, ou mesmo britânicos, poloneses ou russos. E então, quando eles conseguiam os uniformes americanos adequados, muitas vezes tinham manchas de sangue neles, ou marcas de prisioneiros de guerra. Quando Skorzeny enviou ordens exigindo que os comandantes do campo de prisioneiros de guerra tirassem os uniformes dos prisioneiros americanos no meio do inverno, muitos prontamente se recusaram, afirmando que isso violava a Convenção de Genebra. Em meados de novembro, a 50ª Brigada Panzer ainda estava com falta de 1.500 capacetes americanos e metade das armas e munições americanas solicitadas. Adquirir equipamento original suficiente também era muito difícil. A maioria das coisas capturadas que eles tinham estava praticamente destruída. Então eu acho que eles conseguiram 2 tanques Sherman no total. Eles conseguiram alguns jipes, alguns outros veículos. Então, na verdade, o que eles tinham que fazer era começar a disfarçar seus próprios equipamentos. Certo. Então eu acho que chegaram a usar tanques Panther, que podemos ver aqui. Dá pra ver que não parece muito com Sherman. Eles só podiam pintar e esperar que passassem. E colocavam compensados nas laterais. Pintavam uma grande estrela branca ao invés da cruz E preta. podemos Bem ver aqui, o que foi olha. feito aqui com esse carro blindado de pessoal, ou seja lá o que for. Você Pois entende é. melhor que eu. Sim. É um carro alemão com É, estrelas com americanas. estrelas. Sim, é verdade. Isso é uma semi-lagarta alemã que eles repintaram com uma estrela americana, sabe? Isso não convence ninguém. Não engana né? ninguém. É terrível. Até Skorzeny admitiu que apenas tropas americanas, realmente muito jovens, que os vissem muito de longe à noite, seriam enganadas. Mas independentemente de todas as limitações, Skorzeny continuaria com seu plano. Os homens foram designados para o primeiro corpo Panzer da SS. A brigada foi dividida em 3 grupos, cada um com o objetivo principal de tomar uma ponte específica sobre o rio Mosa. Eles deveriam seguir os Panzers regulares para a batalha e depois se separar e avançar para seus 3 alvos diferentes. Como precisavam distinguir amigo de inimigo, eles desenvolveram um sistema composto por insígnias de pintura secreta.
posições específicas dos canhões de tanque, lenços de cores diferentes, além de sinais através de tochas. Skorzeny também daria instruções específicas que poderiam causar certa confusão junto à Convenção de Genebra. Ele disse a eles: vocês cruzarão a linha inimiga, mas em vez de estarem usando o uniforme americano, vocês devem usar o alemão. Nós concordamos em usar o uniforme americano, mas se tiverem que pegarem armas e lutar, terão que usar o uniforme alemão. Data e local: Campo Gartenvar, 14 de dezembro de 1944. Objetivo: mobilizar até o fronte. Na noite de 14 de dezembro de 1944, os soldados da 150ª Brigada Panzer compareceriam à sua última chamada antes de serem mobilizados para os frontes. No último minuto, quando não havia mais volta, nós recebemos isqueiros recheados com cápsulas de cianeto. Ficou claro que estávamos sendo enviados para enfrentar um perigo terrível. Primeiro objetivo: tomar as pontes do rio Mosa. A data: 16 de dezembro de 1944. Executada por Otto Skorzeny. Em 16 de dezembro de 1944, após um bombardeio maciço de artilharia, 2 divisões Panzer alemãs entraram em conflito contra as linhas mal defendidas do setor americano mais vulnerável. Os aliados foram pegos de surpresa. E como Hitler havia planejado, suas tropas foram capazes de penetrar profundamente as linhas. As divisões dos Estados Unidos eram inexperientes e despreparadas para esse tipo de ataque, com mais de 250 mil alemães as atacando. A situação era completamente caótica, enquanto o alto comando dos aliados tentava desesperadamente reunir unidades para formar uma defesa coerente. A rede rodoviária logo se tornou um emaranhado de unidades de combate correndo para enfrentar os alemães, que estavam esbarrando nas unidades de apoio do escalão de retaguarda pegas tentando voltar para as linhas, onde poderiam apoiar um possível contra-ataque. Embora o primeiro ataque tenha surpreendido os aliados, em pouco tempo as coisas começaram a mudar. A cada hora que passava, o exército alemão estava enfraquecendo, enquanto que o exército americano estava crescendo. E assim, os americanos reagiram de forma exemplar. Eles iriam retardar o exército alemão. A linha americana foi esticada, mas não foi quebrada porque havia uma tremenda resistência ao norte de Elsenborg Ridge, e que então foi para o sul. E o que isso fez foi retardar o avanço incrivelmente. E isso criou essa enorme saliência, da qual a batalha levaria seu nome. Como acontecia com os americanos, as unidades alemãs mecanizadas também encontraram dificuldades em avançar nos campos lamacentos e cobertos de neve, tendo que utilizar as estradas estreitas de apenas 2 vias. E a 150ª Brigada de Panzer de Skorzeny estava entre essas unidades. O enorme congestionamento de tráfego significava que era impossível para a brigada se dividir como planejado. Então foi decidido que, em vez de se dividirem, deveriam lutar como uma força. Skorzeny descobriu que o tráfego estava basicamente bloqueado, sabe? Era um engarrafamento. E ele teve que abandonar seu jipe e andar. E ele teve que andar cerca de 8 quilômetros. A partir de 17 de dezembro, ele percebeu que as coisas não iam bem. O 6º Exército estava parando, estava totalmente bloqueado. Ele percebeu que não conseguiria cruzar as linhas. E isso significava que eles tinham que mudar de uma operação secreta para uma ofensiva total. Primeiro objetivo: tomar 3 pontes em Ardenas. A data: 16 de dezembro de 1944. Executada por Otto Skorzeny. Resultado: fracassada. Na noite de 17 de dezembro, Skorzeny fez bom uso da 150ª Brigada de Panzer.
Então, desta vez, ele pediu ao comando-geral alemão que lhe permitisse reagrupar seus homens e lhes dar um novo objetivo, ordenar que assumissem Malmedy. Se os americanos disfarçados de Skorzeny conseguissem capturar apenas uma das pontes na região de Vars, na cidade de Malmedy, toda a ofensiva alemã poderia continuar. Operação Griffith, novo objetivo, tomar uma ponte em Malmedy. A data, 21 de dezembro de 1944, executada por Otto Skorzeny. Protegido pelo véu da neblina da manhã, na madrugada de 21 de dezembro de 1944, Skorzeny lança um ataque de 2 frentes de seu quartel-general em Linneville. Um grupo de batalha se aproximou do sudeste, com os canhões de assalto de Sturmgeschütz disfarçados. 2 companhias de granadeiros Panzer e paraquedistas e 4 Panthers disfarçados e um Sherman capturado pegaram estradas secundárias até a vila de Falice, em uma cordilheira sudoeste de Malmedy. Foi um fiasco total. Um fiasco total. O primeiro grupo de batalha não enganou os homens do 120º Regimento de Infantaria Americano que estavam na encruzilhada de Bonny. Os americanos foram autorizados a usar projéteis de explosão aérea programados, que são projéteis que causariam um estrago nos inimigos. O comandante da unidade, Scherf, escreveu depois em suas memórias. O grupo de batalha já havia perdido de 60 a 70 homens mortos ou feridos. Eu não estava preparado para perder mais homens e veículos. E então eu ordenei que o grupo de batalha recuasse lentamente em direção a Linneville. Enquanto isso, a cerca de 1,5 km através do Vale Vark a sudeste, as 2 unidades de granadeiros Panzer montaram um quartel-general em um café em Falice. Seu comandante enviou 2 dos Panthers disfarçados em direção à ponte ferroviária, as outras 2 Panthers e o Sherman, com total apoio de infantaria em direção à ponte da estrada. Eles estavam na metade do vale, quando alguém pisou numa armadilha. Então havia todas essas chamas explodindo no alto e havia esses tanques verdes com estrelas brancas, sabe, na escuridão nebulosa. Eles, na verdade, tinham pouquíssimas chances reais de atacar. Quase não havia cobertura e eles começaram a avançar muito hesitantes. Seguindo para a ferrovia. Lá eles seriam bloqueados pelo 9º Batalhão de Infantaria, também conhecido como Batalhão dos Noruegueses. Os Panthers alemães disfarçados tiveram suas cúpulas da torre removidas para se parecerem com os caça-tanques americanos M-10. Uma modificação que deixava as cabeças de seus comandantes superexpostas ao fogo inimigo. Então, um dos comandantes de um dos tanques levou um golpe mortal e caiu de volta para dentro do tanque. E aí o segundo tanque passou numa mina e então explodiu. E toda a tripulação foi basicamente vaporizada. Com os tanques sendo destruídos, o que os soldados de infantaria fazem? Eles recuam. O ataque à ponte rodoviária teria um começo melhor. A outra parte, com a maioria dos veículos blindados falsos americanos, passaria pelo primeiro posto de controle com certa facilidade. Os guardas queriam resistir a eles, mas eles não tinham canhões antitanque. Então, os alemães passaram com facilidade com os tanques. O Panther da frente cruzou a ponte, parou e avançou para cobrir o avanço alemão. Os granadeiros Panzer chegaram ao posto de comando americano e começaram a lançar granadas nas janelas do porão. O Sherman alemão e um dos Panthers foram atingidos e abandonados. Um soldado americano rastejou por trás da segunda Pantera e disparou com uma bazuca no compartimento do motor. A tripulação saltou, mas todos, exceto um, foram abatidos enquanto fugiam de volta pela ponte. Enquanto isso, Skorzeny acompanha os eventos de longe. Eu só podia imaginar o que estava acontecendo no fronte pelo barulho da luta e os veículos retornando com homens feridos, nossos tanques engajados em uma luta desesperada contra a força superior do inimigo. No meio da manhã, a neblina se dissipou e a artilharia americana cobriu o campo de batalha com 3.000 tiros.
incluindo novos projéteis de possibilidade de explosão aérea programáveis que faziam chover estilhaços nos alemães. E foi um massacre, um massacre. E não apenas um massacre, mas também um pânico. Porque esses projéteis fazem um barulho muito distinto, que eles não conheciam, mas eles viam que isso causava destruição nas unidades. Nem mesmo Skorzeny estaria a salvo do bombardeio americano. Ele próprio foi ferido por um estilhaço. Ele se machucou aqui, acima do olho. Então ordenou que suas tropas, aquelas que ainda permaneciam, se retirassem. No dia seguinte, engenheiros americanos derrubaram as pontes de Malmedy dentro do rio. Mas as coisas estavam longe de terminar para os habitantes da cidade belga. Uma grande tragédia ocorreria em Malmedy, porque a Força Aérea Americana entendeu mal o seu objetivo. Então bombardearam Malmedy, que acreditaram ser uma cidade alemã. Isso foi um erro do piloto. Eles não tinham GPS na época. Eles até enviaram aviões de reconhecimento à frente que lançaram sinalizadores com fumaça. Os bombardeiros bombardearam onde os orientaram. Foram os batedores que foram enganados. Como resultado da falta de comunicação, os americanos acreditaram que a cidade estava perdida e a bombardearam 3 vezes, matando mais soldados e mais civis. Em 28 de dezembro, depois de perder 15% de seus homens, a 150ª Brigada Panzer de Skorzeny retirou-se definitivamente das Ardenas. Operação Griffin, novo objetivo, tomar as pontes em Malmedy, a data 21 de dezembro de 1944, executada por Otto Skorzeny. No entanto, a Operação Griffin ainda tinha um objetivo secundário a ser realizado por uma pequena unidade que agia separadamente do resto da brigada. Conhecido como Einheit Stillau, consistindo de apenas 44 homens, mas eram os homens com o melhor inglês e que foram responsáveis por causar a maior parte da confusão e perturbação. Segundo objetivo, espalhar caos atrás das linhas inimigas. A data 16 de dezembro de 1944, executada por Otto Skorzeny. Resultado, missão cumprida. Algumas horas antes do principal ataque alemão, a unidade Einheit Stillau atravessou as linhas inimigas e se espalhou. Alguns em pequenas equipes e outros como indivíduos, fingindo ser soldados americanos perdidos. Eles estavam fazendo tudo ao seu alcance para interromper o contra-ataque americano. Estavam mudando as placas de sinalização, mudando o tráfego e espalhando histórias falsas por todas as linhas. As conquistas do Einheit Stillau dariam origem a muitas lendas. Quase que incrivelmente, eles foram capazes de dirigir direto para uma cidade controlada pelos americanos, explorar todas as suas defesas e provavelmente até interagiram com tropas americanas reais. Eles podem até mesmo chegar a ter pedido um cigarrinho para eles. Havia uma equipe liderada por um oficial chamado Rudi, que fingiu ser o sargento Maurice Woodall. Eles conseguiram fugir da tripulação de um carro blindado americano perto de Hertz. Eles visitaram Malmedy de carro e até voltaram com jaquetas de couro como lembrança. Outra unidade alemã de soldados, vestindo uniformes dos Estados Unidos, passou boa parte do dia 17 de dezembro desviando o tráfego dos aliados na encruzilhada do Monte Rig e fugiu quando os verdadeiros policiais americanos chegaram. Verdadeiros ou não, esses rumores chegaram aos mais altos escalões das tropas americanas. Nas primeiras horas do ataque, o general Patton se reportaria ao seu comandante supremo, o general Dwight Eisenhower. Ai, cara, eu nunca vi uma confusão como essa. Os chucrutes estão se infiltrando nas nossas linhas, causando caos, cortando fios e virando as placas de trânsito. Quando os aliados souberam que os soldados alemães estavam operando em uniformes americanos, eles enviaram um aviso para que checassem a identificação e o comportamento de quaisquer tropas vistas agindo de forma suspeita. No segundo dia da batalha, em um desses postos de controle perto de uma ponte em Iwyle, a polícia militar americana parou um jipe com 3 soldados americanos, identificados como soldados Charles W. Lawrence, Clarence Vandervet e George Senzenbach. Mas um detalhe em particular sobre esses 3 soldados levantou a suspeita dos guardas do posto de controle. De maneira equivocada, colocaram 3 em um jipe, em vez de 2.
como era a prática padrão do exército dos Estados Unidos. O inglês deles era muito ruim. Não sabiam a senha correta e não conseguiram mostrar a documentação adequada. Então eles foram revistados e pegos com 2 pistolas Colt e 6 granadas de mão americanas. E eles tinham 2 metralhadoras Sten, que eram britânicas, e 2 submetralhadoras alemãs. No exército americano era inconcebível ter armas inglesas. Sim, as alemãs podiam ser troféus, mas não armas inglesas. Eles carregavam $900 e 1.000 libras em dinheiro. Eles também tinham consigo documentos de identidade falsos, além de livros de pagamentos da Wehrmacht. Eles perceberam que o rádio era um rádio alemão e não americano. E por baixo de seus uniformes, eles estavam vestindo uniformes da Wehrmacht. Sem qualquer chance de fuga, os 3 homens admitiram ser o suboficial Manfred Pernas, o sargento ajudante Gunther Billing e o segundo cabo Wilhelm Schmidt, da 150ª Brigada Panzer. Precisamente a captura desses 3 alemães que desencadeará todas as repercussões americanas. Uma verdadeira paranoia se desenvolveu a partir da ponte de Iwil. Os homens receberam instruções muito específicas de que, quando fossem pegos, deveriam usar isso a seu favor e espalhar mais desinformação. Então, o que Billing disse aos seus interrogadores foi que, na verdade, sua missão era parte de um ataque massivo secreto ao comando. Skorzeny já havia permitido que o documento falso fosse interceptado pelos aliados, com o objetivo de descrever o plano altamente detalhado de como Otto Skorzeny e 300 paraquedistas alemães disfarçados de soldados se encontrariam no centenário Café de La Paix de Paris para lançar um ataque suicida para sequestrar ou matar o general Eisenhower. A carta foi aparentemente tão bem forjada que muitos homens acreditavam que essas eram de fato suas ordens. A reputação de Skorzeny o precedia. Então, essa ameaça foi levada mais do que a sério. Um pânico tomou conta quando os postos de controle americanos foram colocados em mais lugares. Os cautelosos guardas do posto de controle americano logo estabeleceram um conjunto de perguntas de segurança que eles achavam que apenas um verdadeiro americano seria capaz de responder. Qual é o primeiro nome de Frank Sinatra? Ou qual é o nome do cachorro do presidente? Onde fica o defensor numa jogada ofensiva de futebol? Ou mesmo algo como quem é casado com Betty Grable? Ou quem é o cara de ameixa? Todos seriam revistados. Não havia ninguém que não seria revistado, incluindo generais, coronéis, oficiais. Não teria problema, ninguém seria excluído. O tenente-general Omar Bradley mais tarde reclamou de como 500.000 de soldados brincavam de gato e rato toda vez que se encontravam, depois de passar por jogos de perguntas e respostas irritantes em todos os postos que encontrava. Existe até um general, Bruce C. Clark, que era o comandante do Comando B no 7º Exército. Ele ficou preso por 8 horas porque não conhecia as cores de um time de beisebol. Soldados de patentes inferiores não teriam tanta sorte. Pelo menos 2 soldados americanos foram mortos em postos de controle por guardas nervosos que suspeitavam que fossem homens de Skorzeny. Embora essas perguntas pudessem ser eficazes para expor infiltrados nazistas entre os soldados dos Estados Unidos, no caso dos aliados britânicos, isso levaria a resultados humorísticos não intencionais. Quando um oficial britânico, David Niven, foi questionado sobre quem venceu a World Series em 1940, tudo o que ele pôde fazer foi responder: "Eu não faço a menor ideia." Então, havia até uma história circulando de que o marechal de campo britânico Montgomery havia sido preso devido aos boatos de que Skorzeny havia infiltrado um sósia de Montgomery atrás das linhas inimigas. Mas, infelizmente, essa história mais tarde se provou um mito. Em vez de impedir a ação de Skorzeny, a reação exagerada só causou uma desaceleração na resposta dos aliados atrás de suas próprias linhas e causou muito mais confusão do que a própria ameaça. Muitas unidades, homens e muitos equipamentos foram mal direcionados e incapazes de participar da luta, principalmente por causa das instruções vindas de seu próprio lado. Os efeitos dos boatos de Skorzeny também seriam sentidos longe dos frontes.
E o resultado foi Eisenhower passando o Natal de 1944 e vários dias após, confinado no quartel-general dos aliados, que foi transformado em uma fortaleza com tanques, metralhadoras e tropas por todos os lados. Então, um sósia foi de fato conduzido pela cidade à vista de todos como um chamariz. Mas, no final, Eisenhower saiu furiosamente de seu escritório, sabe? Ele estava muito frustrado. E ele disse, olha, se alguém quiser me matar, então que tente. A confusão e o pânico que Skorzeny causou entre os aliados na frente ocidental foram imensos e continuaram por vários meses. No final das contas, essa operação especial alemã se mostrou bem-sucedida, mas a ofensiva geral foi um fracasso. Segundo objetivo, espalhar caos atrás das linhas inimigas. A data, 16 de dezembro de 44, executada por Otto Skorzeny, resultado parcialmente cumprida. Mas os nazistas também provaram do seu próprio veneno. E logo os soldados americanos falsos começaram a se render à polícia militar americana, que depois descobriram que eram alemães disfarçados. E esses tiveram sorte, já que muitos começaram a ser atacados pelas forças armadas do Hitler. Eu pulei do caminhão e me escondi em uma vala antes que o veículo explodisse em uma bola de fogo. Ninguém havia contado à Luftwaffe o que estava acontecendo. Mas seria fácil demais os soldados alemães simplesmente se entregarem. Alguns foram aos depósitos de suprimentos do exército americano e pediram petróleo ao bem... Quando Skorzeny ordenou a retirada da 150ª Brigada Panzer, os membros da unidade Stilau foram deixados sozinhos atrás das linhas inimigas. Os poucos que permaneceram não detectados conseguiriam escapar. Depois de um tempo, os aliados perceberam e, com o tempo, a maioria dos alemães do Einheit e Stilau foram identificados e capturados. Dos 44 homens da unidade, apenas 8 homens retornaram em segurança. Dos 44, 22 foram capturados. Depois de pegos, foram levados ao tribunal, foram para a corte marcial. E lá foram considerados espiões. E como espiões, eles não tinham proteção. Os advogados alemães que os defenderam alegaram que usar uniformes inimigos era legal, desde que fossem removidos antes do combate real. Mas os advogados americanos discordaram. 2 deles foram condenados à prisão perpétua. E o que é interessante é que 3 deles foram perdoados. 17 deles foram executados. Entre eles estavam Pernas, Schmidt e Billing, que foram executados em 23 de dezembro. Embora ele tenha conseguido recuar com seus soldados restantes até o final da guerra, Skorzeny seria caçado por seu papel na Operação Grif. Eisenhower então pega uma pilha daqueles bons e velhos pôsteres de procurado no estilo do Velho Oeste e tem o rosto de Skorzeny e tem as palavras abaixo dizendo assassino, espião, sabotador, escrito no pôster. E eles foram distribuídos por toda a Europa. E quando a guerra terminou, Skorzeny decidiu se render aos americanos. Em 1947, Skorzeny seria julgado junto com outros 9 oficiais da 150ª Brigada Panzer em Dachau. O julgamento seria marcado por um depoimento chocante. Aqui está ele passando tempo com seus amigos no acampamento. E este é Thomas, que falou em defesa dele. É isso mesmo. É. E o Thomas não era da SOE? Um agente especial. Era o Coelho Branco, exato. Ele diz que também operaram atrás das linhas inimigas com uniformes inimigos. Todos os 10 foram absolvidos por detalhes técnicos. Para que fossem considerados culpados, o tribunal teria que provar que eles receberam ordens diretas para entrar em combate usando uniformes dos Estados Unidos. Se isso não pudesse ser provado e nenhuma confissão fosse feita, isso seria visto como uma estratégia de guerra legítima. Apesar da absolvição, falhar no objetivo principal nesta missão deixaria uma mancha definitiva em uma carreira brilhante. O infame soldado de comando nazista Otto Skorzeny era conhecido como o homem mais perigoso da Europa. De modo geral, os 2.500 homens da brigada quase não fizeram diferença. Eles não conseguiram assumir o controle de nenhuma das pontes.
E, mesmo a unidade de Stilo, apesar de criar paranoia, também não fez muita coisa. Os próprios soldados achavam que Skorzeny e seus homens fizeram muito mais fora de batalha do que dentro. No final das contas, foi uma operação especial bem-sucedida dos alemães. Mas a ofensiva geral foi um fracasso. Hitler planejava apostar tudo num último ataque. Um plano ambicioso, mas as divisões eram inexperientes e despreparadas para realizar esse ataque. Em janeiro de 1945, a contraofensiva dos nazistas sofreu uma derrota humilhante. Poucos meses depois, o Führer tiraria sua própria vida, completando o colapso do Terceiro Reich. Esses eventos foram um reflexo do fracasso de uma das últimas missões secretas de Hitler. A missão controlar 3 pontes, segundo objetivo, espalhar caos atrás das linhas inimigas, da data 16 de dezembro de 1944, executada por Otto Skorzeny, resultado parcialmente cumprida. Em maio de 1945, a Alemanha nazista foi derrotada. Adolf Hitler estava morto e o Terceiro Reich estava